estaremos estudando a lição 11 da Revista dos Jovens, da lição Livramento e Ação de Graças. Tema na nossa revista Encorajamentos, do Sem Conselho, Alcance uma Vida Cristã Feliz, com os ensinos dos Salmos, revista comentada pelo evangelista Marcelo Oliveira. Então hoje vamos estar estudando a respeito do Salmo 116, que fala a respeito desses livramentos, que o salmista suplicava a Deus, clamava, invocava o nome do Senhor, e Deus o livrava, e também fala sobre a ação de graça, ou seja, sobre a virtude da gratidão, tanto na esfera vertical, ou seja, relacionada a Deus, como também na esfera horizontal, pois também devemos amar verticalmente e horizontalmente, ou seja, amar a Deus e amar o próximo. Da mesma maneira, sermos gratos a Deus, porque tudo Ele dá, e ao próximo que está, muitas das vezes, nos abençoando, Deus está usando alguém para nos ajudar, e não podemos deixar de agradecer. Texto principal: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Salmo 116, versículo 12. Resumo da lição: o exercício da virtude de gratidão é uma ação vertical para com Deus e, ao mesmo tempo, uma ação horizontal para com o próximo. Glórias a Deus. Os objetivos são mostrar a súplica da alma diante do iminente perigo, compreender o poderoso livramento do Senhor e explicar a ação de graças como expressão do culto público. Também podemos já destacar, a partir desses objetivos, aqui que o culto público tem essa finalidade, de apresentar ao Senhor a nossa gratidão, a nossa ação de graças. E o texto bíblico se encontra no Salmo 116, versículo 1 a 19. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, e estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazer na presença de todo o meu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Então, nessa lição estudaremos o privilégio de cultivar a gratidão em nossa vida. Veremos que, por ocasião de um grande livramento do salmista, ele propôs apresentar atos de ações de graça pelo que Deus fez em sua vida. Assim aprenderemos que cultivar um coração grato torna a vida mais leve. A gratidão na vida de um crente revela o cultivo da humildade, pois o crente sabe que o que ele recebeu veio de Deus e não de suas próprias forças. Glórias a Deus. Então, um crente grato também é um crente humilde, que reconhece o que ele tem, tudo que ele alcançou, sua capacidade que julga possuir, tudo vem das mãos do Senhor. Tudo é Deus que nos dá. Ele é humilde, contrapondo a atitude egoísta, de orgulhoso, então, de achar que pode tudo. Então ele sabe que tudo vem de Deus e, além de ser humilde, é grato. Ele agradece a Deus, como o salmista aqui vai elencar inúmeras ações que ele quer realizar diante de Deus para agradecer por todos os seus benefícios. Primeiro tópico: a súplica da alma diante do iminente perigo. O que é o Salmo 116? Primeiro subtópico: esse salmo tem Davi como autor. Ele se encontra na categoria dos salmos de louvor ou de ação de graças e faz parte do quinto livro dos salmos. Então já estamos no quinto livro. Como a gente viu na primeira lição, o livro dos salmos é dividido em 5 livros na Bíblia hebraica e não podemos estudar todos os salmos durante o trimestre, que
o trimestre não compreenderia, pois não caberia, estudarmos todos os salmos durante apenas 3 meses, saltando alguns salmos, como a gente viu durante todo o trimestre, salmos preciosos para a nossa meditação, para a nossa fé, para demonstrar ali o sentimento do salmista diante da revelação de um Deus Todo-Poderoso. E hoje a gente já está no 5º livro e estamos estudando então o Salmo 116. Lembrando a primeira lição, o 5º livro ele começa a partir do Salmo 107 e vai até o 150. No contexto mais específico dos judeus, o Salmo 116 está entre os denominados de Halet, que significa louvor. Ou seja, os Salmos 103 a 118, esses salmos eram recitados, ou melhor, cantados, sempre no encerramento da ceia pascual dos judeus. Então eram salmos que tinham essa tradição de serem citados, recitados, cantados no final da festa da Páscoa. E a gente vê também tem um grupo de salmos que são os salmos de romagem, como o Salmo 122, 123, então são salmos de peregrinação. Normalmente eram cantados durante a ida até Jerusalém, ou também eram conhecidos como salmos dos degraus, ou na subida ali do Monte Sião. Então havia esses salmos que eram na chegada, e porém os salmos 103 ao 118 eram salmos no final da ceia pascual. A gente vai ver aqui que pode ser um desses salmos que o Senhor Jesus até cantou no final da ceia. A Bíblia diz que eles cantaram um hino, depois foram para o jardim de Getsemane. No Novo Testamento, os evangelistas Mateus e Marcos escrevem que por ocasião da última ceia, Jesus, Nosso Senhor e os apóstolos cantaram um hino. Está lá em Mateus 26:30. De acordo com o contexto do Salmo 116, com os registros dos 2 evangelhos, que se antecipa ao período da angústia do Senhor no Getsemane, Mateus 26, 36 a 46, provavelmente o hino que Jesus e os apóstolos cantaram foi o Salmo 116. Então aqui é apenas uma conjectura, sendo que esses salmos do 103 ao 118 eram tradicionalmente usados nesse momento, após a ceia. Então provavelmente Jesus cantou um desses salmos, e o comentarista aponta especificamente, provavelmente tenha sido Salmo 116, devido até ao próprio texto, a sua própria mensagem a respeito aqui do livramento de morte, cordéis de morte me cercaram. Então, o comentarista faz essa relação que dentro dos salmos que o Senhor Jesus e os apóstolos cantaram, poderia ter sido então 116. Trata-se de um hino que o salmista agradece a Deus pelo livramento de uma morte iminente. Ele invocou o nome do Senhor por ocasião de um momento sombrio, e Deus respondeu com o livramento. Esse hino, portanto, é uma canção de gratidão ao Senhor, em que se estabelece um laço espiritual de quem possui algo, Deus, com quem precisa de algo, o salmista. Isso é gratidão. Deus livrou o salmista de uma morte iminente e por isso ele o ama, Glórias a Deus. Embora Jesus teve que passar pela morte, ele teve que provar a morte para tomar o nosso lugar na condenação. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si. Já o contexto original de quando foi escrito o Salmo 116 trata aqui então de um relato do salmista dizendo que Deus o livrou da morte. Como diz o subtópico 2, cordéis de morte, angústia do inferno. Os versículos 1 e 2 revelam 4 expressões tocantes. Ama o Senhor, ele ouviu, inclinou e invocá-lo-ei. Essas palavras revelam o amor do salmista pelo Senhor. Isso porque ele passou uma experiência de sofrimento em que precisou invocar a Deus, e este o ouviu e se inclinou e atendendo a sua oração. A experiência do salmista foi provavelmente uma experiência de quase morte. As 2 expressões cordéis de morte, a angústia do inferno, refere-se ao episódio de quase morte do salmista. Nesse sentido, todas as possibilidades humanas se esgotaram. Não havia nada do ponto de vista humano que o salmista pudesse fazer. A única coisa possível era invocar o Senhor. Então, o salmista estava ali passando por um grande perigo, como no Salmo 3, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, em momento que está realmente correndo o risco de morrer, aleluia, o Salmo 23 vai dizer que o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Já o Salmo 116 vai mostrar que o escritor desse salmo também passou por um perigo e clamou, invocou a Deus, invocar é suplicar a Deus, glórias a Deus, e Deus deu livramento. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 3 vai dizer invocação ao Senhor. Então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, livra minha alma. Versículo 4. O termo invocar tem um peso forte na Escritura quando o ser humano se coloca diante de Deus para buscá-lo em oração,
Gênesis 4:26, Jeremias 29:12, Atos 2:21. Né? Então, buscar a Deus de todo o coração. Então, invocar não é simplesmente chamar o Senhor, é suplicar, é clamar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando buscamos a Ele de todo o coração, certamente Ele nos atende. Foi isso que o salmista fez. No Salmo trata-se de uma oração suplicante para que o Senhor concedesse um grande livramento diante da morte que estava assolando o salmista. Também alguns estudiosos vão associar esse salmo, ao livramento que Deus deu ao rei Ezequias. Em dois momentos, inclusive. Deu um grande livramento no momento da doença, que era uma doença fatal. Era para ele arrumar a casa, se preparar para morrer. E ele clamou a Deus, suplicou, ele invocou o nome do Senhor e foi salvo. E também, quando estava sendo ameaçado ali por Senaqueribe, ele também apresenta a Deus as cartas de afronta, de ameaças, e Deus também o livra daquele perigo. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus vai e manda um anjo e combate ali contra o inimigo. Então são duas situações que poderiam ser associadas também ao contexto do Salmo. Então, isso são algumas linhas de interpretação que busca o contexto de quando foi escrito o Salmo, embora não sabemos qual exatamente, sendo que, como o comentarista mesmo disse aqui, também não podemos bater martelo, mas ele acredita que é um Salmo escrito por Davi. Se for Davi, então, foi bem antes de Ezequias, então são algumas linhas de interpretação. Porém, a gente já sabe claramente que o salmista está passando por um aperto, por um perigo iminente, clama, invoca o Senhor, suplica a Ele e Ele o livra. Saiba que em muitos momentos passaremos situações em que os cordéis da morte e a angústia do inferno nos cercarão. Por isso devemos aprender com o salmista a forma de reagir diante de um iminente perigo. Ele nos mostra que o lugar de tomar uma decisão precipitada diante de um perigo, dirigir-se ao Senhor clamando-lhe incessantemente, é a ação mais sábia. Lucas 18, 1-8, Fala sobre aquela viúva que clamava insistentemente ali ao juiz, mesmo ele sendo iníquo, mesmo ele sendo ímpio, acabou ouvindo aquela viúva, e no decorrer do texto ainda diz, quanto mais Deus, esse certamente também nos ouvirá e nos atenderá. Então, em momento de dor, de sofrimento, de uma situação que a gente não tem como resolver, a gente só tem uma solução, é levar os nossos olhos para os montes, pois de lá virá o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, clame a Ele, que Ele tem todo o poder para nos livrar. Pense agora em algum evento que pode estar causando tristeza a você. Como ele impacta a sua vida? Parece que é uma ocasião bem sombria, não é mesmo? Coloque tudo isso diante de Deus e invoque o Senhor. Só Ele pode transformar os cordéis da morte em laços de vida, as angústias do inferno em alegria do céu. Graças a Deus. Então, clame a mim e responder-te-ei, disse o Senhor. Glórias a Deus. O segundo tópico é o poderoso livramento do Senhor. O primeiro subtópico, piedoso, justo e misericordioso. Por que o salmista clama, invoca o Senhor? Porque ele conhece o Deus a quem ele serve. Os versículos 5 e 6 revelam a natureza do caráter de Deus. As palavras que ela descreve são piedade, justiça, misericórdia. Deus jamais age de maneira contrária à sua natureza, ou seja, Ele não age de maneira ímpia, injusta e odiosa. Então Deus nunca vai estar desejando o mal para nós. Ele sempre está tentando ajudar, socorrer. Aleluia. Ele sempre está disposto a derramar sua misericórdia sobre nossas vidas, que são novas a cada manhã. E misericórdia é Deus nos tratar diferentemente de como merecemos. Glórias a Deus. Ou seja, o que nós merecíamos, o Senhor não nos dá. Glórias a Deus. E graça é Ele dar aquilo que nós não merecemos. Então, aquilo que nós não tínhamos como conseguir, como ser merecedores, o Senhor nos agracia. Glórias a Deus. Então, Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem e hoje eternamente, não mudou, por isso podemos clamar, invocar e esperar na sua graça e na sua misericórdia. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos apresenta um Deus riquíssimo em misericórdia, que nos amou com grande amor, mesmo nós sendo ainda pecadores. Então, a misericórdia, Ele não nos tratou como merecíamos, aleluia, porque o que merecíamos era o castigo, era a morte. Efésios 2:4. Além disso, Ele cuida dos simples e dos humildes, Salmo 116:6. Por isso o salmista diz à sua alma: volta, minha alma, a teu repouso,
pois o Senhor te fez bem. Versículo 7. O salmista recebeu o bem do Senhor, o livramento de Deus. Graças a Deus. E o versículo 6, mais uma vez, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Glórias a Deus. Segundo subtópico, a vida pertence a Deus. Glórias a Deus. Aqui então vai ter um versículo muito emblemático, que alguns interpretam de uma forma diferente. Vamos aprender. Nos versículos 8 a 11, o salmista afirma que o Senhor o livrou da morte. Versículo 8. Veja que belo jogo de palavras. Livrou os olhos das lágrimas, os pés da queda. O cantor, agora convicto, sabe que não será tirado da terra dos viventes, mas ao contrário, ainda terá uma jornada bonita para caminhar de acordo com a vontade de Deus. O versículo 9 está em plena harmonia com o versículo 15, em que aparece a expressão preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Então, por que o comentarista nos traz essa harmonia entre esses dois versículos? Porque alguns interpretam esse versículo achando que a morte dos santos é algo que Deus se agrada. Mas aqui a gente vai ver que podemos parafrasear esse versículo, o versículo 15, preciosa é a vista do Senhor, a morte do seu santo, da seguinte forma: preciosa para o Senhor é a vida do seu santo, todos os aspectos de sua vida, todos os momentos, inclusive a morte. Então, quando a morte chega para o santo, não é por um acaso, porque os planos de Deus combinaram naquele momento o santo ser recolhido. Glórias a Deus. Mas não é algo assim à toa, que está fora do controle de Deus. Então, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, quer dizer que o Senhor tem, aleluia, um trabalho na nossa vida, um projeto, um plano na nossa vida. E ele só vai morrer no tempo certo. Glórias a Deus. Então, está em harmonia com o livramento que Deus deu. Deus livrou o salmista porque ainda não era a hora dele partir. Paulo também dizia que para ele morrer era ganho, mas ele dizia, ainda que eu acho melhor ir partir e estar com o Senhor, ele sabia que tinha que servir a igreja, que era melhor ele ficar para poder ser usado por Deus para abençoar a igreja. Glórias a Deus. Então é no tempo certo que o santo é recolhido, por isso que é preciosa a vista do Senhor. Ou seja, o Senhor cuida da nossa vida em todos os aspectos. E a morte só virá no tempo que realmente for oportuno para Deus. A ideia aqui não é que a morte do justo seja vista com alegria para o Senhor, como se ele a desejasse. O Salmo trata da gratidão do salmista pelo livramento dado por Deus, pois para ele nossas vidas são preciosas, Nossas vidas são preciosas. Tem um valor incomensurável e mesmo a nossa partida está dentro dos cuidados de Deus, ou seja, está tudo de acordo com a vontade dele quando chegar o momento da partida. Mas antes disso, o Senhor tem nos livrado, porque a nossa vida é preciosa. Ainda não era a hora do salmista partir. Aprendemos aqui que não somos deixados por Deus ao acaso, mesmo em ocasião bem delicada. Então a gente morre assim, como um passarinho, como alguns dizem, ou seja, de repente. A gente morre só no tempo de Deus. Enquanto isso, Deus nos livra para que a gente possa continuar, aleluia, glorificando o seu santo nome, servindo a Ele em abundância aqui na terra. Todavia, de modo geral, e principalmente no Novo Testamento, a Bíblia mostra que Ele nos acompanha até mesmo na hora da morte, pois a vida é um dom divino e nenhum de seus filhos perece neste mundo fora do escopo da sua vontade. Deus é cuidadoso com a nossa vida, mas também o é na nossa morte. Amém? Então podemos desfazer essa confusão em relação a esse versículo. Não está dizendo que Deus gosta da nossa morte, está dizendo que nossa morte só acontece no momento oportuno de Deus. Glórias a Deus. Pois a nossa vida, sim, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Terceiro subtópico, experimentando o favor de Deus. Faça um exercício com sua memória. Recorde um grande livramento de perigo que você experimentou. A experiência pode ser um instrumento de muita edificação espiritual para você e os outros jovens em Cristo. Esse exercício é importante para deixar claro que a vida com Deus é uma vida de experiências verdadeiras. Devemos ter plena convicção de que a nossa vida é moldada, traçada e estabelecida por Deus vivo. Por intermédio do Espírito Santo, Ele nos dirige conforme o conselho de sua vontade. João 3,8 e Efésios 1,11. A caminhada com Deus é uma caminhada de profunda experiência com Ele. Então, muitos são os livramentos que Deus já nos deu. A gente vai olhar muitos que já partiram para a eternidade de você, que fazia parte talvez daquele grupo, continua aqui na terra, Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ver que Deus nos livrou porque tinha um propósito na nossa vida e não chegou o tempo certo de partirmos. Aleluia. Só
no tempo de Deus que a gente vai partir. Enquanto isso a gente clama a Ele, passa pelos perigos, passa pelas angústias da morte, louvado seja o nome do Senhor, pelo vale da sombra da morte. Invoca o nome do Senhor, e se não for a nossa hora, o Senhor, é claro, vai nos livrar, e que nós lembremos de cada benefício do Senhor e possamos testemunhar para que outros possam ser edificados e entender também que Deus está tendo um plano na vida deles, pois tem livrado de tantos perigos. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, ação de graça como expressão do culto público. Então o salmista clama, invoca o Senhor, conhece a Deus, que Ele é piedoso e misericordioso, e agora que ele reconhece isso, ele vai agradecer. Lembra do princípio, do objetivo dessa lição, que é demonstrar essa questão da gratidão que está relacionada à humildade. Então a gente sabe que tudo vem da mão do Senhor, tudo que nós temos vem de Deus, glórias a Deus. Primeiro subtópico, a virtude da gratidão. Diante do livramento do cantor, surge a pergunta: o que daria ao Senhor? Então podemos também fazer essa pergunta, essa reflexão. O que eu posso dar ao Senhor em troca de todos os seus benefícios? O que eu tenho feito pelo Senhor? Aleluia. Lembro de uma música de Cícero Nogueira que dizia, era crente Marajá, só dizia me dá, e não queria trabalhar. O que você tem feito em troca de todos os benefícios? Como o salmista tinha essa preocupação, esse desejo, aleluia, de agradar o coração do Senhor. Os benefícios são imensos, os favores de Deus são muitos. Então o salmista responde: tomarei o cálice da salvação, pagarei meus votos, oferecerei sacrifício de louvores, invocarei o nome do Senhor. Cada item desse faz parte ali da liturgia do culto, de oferecer holocausto. O cálice da salvação seria o cálice da libação, que é aquele que estava oferecendo o holocausto, sendo grato a Deus, e derramava ali, conforme lá Números 28:7, que diz: e a sua libação será a quarta parte de um hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Então, além do holocausto, ele derramava ali aquela bebida em forma de sacrifício, de adoração, de libação. Tomarei o cálice da salvação, tem essa referência. Pagarei meus votos, Então, os votos eram pagos ali no momento dos sacrifícios, no momento da adoração. Oferecerei sacrifício de louvores e invocarei o nome do Senhor. Tudo isso a gente pode traduzir para a nova aliança, aleluia. Também apresentemos ao Senhor nosso culto racional, nossos corpos vivos, em sacrifício agradável a Deus. Todas essas atitudes do salmista têm a ver com o exercício da gratidão na adoração pública em Israel, ou seja, no templo, em que o salmista erguerá o cálice da salvação, costume judaico de acordo com a lei, conforme Números 28:7, que a gente já leu, por causa do que Deus fez. Ali ele pagará os seus votos e as suas ofertas. Salmo 50:14, 66:13. Assim, cultivar a virtude da gratidão é também ativar na memória as lembranças das bênçãos de Deus. Então, testemunhar, agradecer o nome do Senhor, edificar os outros com as experiências que a gente tem tido com Deus. Porque Deus não cessou de nos abençoar. Diariamente Ele está nos abençoando. A gente que é ingrato, não agradece. Às vezes temos uma oportunidade, esquecemos de agradecer as bênçãos. A gente vê alguns jovens, vão direto ali naquele versículo, leem o versículo. Alguns outros louvam o Senhor, mas a gente está se esquecendo de agradecer. Como o salmista tinha esse desejo de, aleluia, invocar o nome do Senhor, de oferecer sacrifício de louvores, de prestar um culto de adoração pelo milagre, pelo livramento. Isso a gente tem deixado um pouco de lado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Assim, cultivar a virtude da gratidão é também ativar na memória a lembrança das bênçãos de Deus, pois jamais podemos esquecer o que Ele fez. E à medida que somos gratos a Deus, somos também gratos ao nosso próximo, pois na maioria das vezes o Senhor usa o próximo como instrumento de livramento para a nossa vida. Nesse caso, a relação de gratidão é tanto vertical para com Deus, quanto horizontal para com o próximo. Será que a gente também tem, aleluia, motivos para agradecer nosso irmão, nosso amigo, nossos patrões, quantos Deus tem usado também para nos abençoar e às vezes somos ingratos, não fazemos uma menção pública do que os outros têm feito por nós e retornemos a ter uma prática, um coração grato. Lembra que o
O amor também é horizontal e vertical, né? Então, horizontal com o próximo, vertical com Deus. E a gratidão também. Aleluia. Você ser humilde, se agradecer entendendo que tudo vem de Deus e agradecer as pessoas que estão ao teu lado te ajudando, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Agradecer aos pais pelo sacrifício que eles fizeram. Então a gente tem que exercitar um coração grato, tanto na esfera horizontal como na vertical. Glórias a Deus. Culto público, um ambiente de gratidão. O culto é o ato de encontro entre Deus e o seu povo. Quando prestamos culto a Deus, fazemos de maneira que o Senhor venha receber o que levamos, isto é, a nossa própria vida. Romanos 12:1. Nesse contexto, o culto público é um espaço adequado e especial para oferecermos a Deus a nossa ação de graça. Oferecer um culto de ação de graça por uma bênção recebida ainda é um exercício piedoso e gratificante para quem oferece e para quem participa. Então, também é algo que está caindo em desuso, né? Oferecer um culto de ação de graça. Aleluia. Temos a experiência de uma congregação que dirigimos numa época em que os irmãos eram muito gratos. Assim, os irmãos toda semana tinham um culto de ação de graça. E quanto mais culto de ação de graça, mais surgia, porque Deus abençoava mais ainda. Mas, infelizmente, hoje a gente acaba esquecendo o primeiro amor, deixando de praticar as primeiras coisas. Que Deus nos ajude e nos despertemos para isso. É a oportunidade que Deus dá ao seu povo a praticar a virtude da gratidão. Por isso, celebre a Deus em sua igreja local, por exemplo, pela bênção de passar em um vestibular, ou pelo ingresso em uma instituição para se desenvolver profissionalmente, ou pela cura de uma enfermidade também. Podemos agradecer pelas bênçãos espirituais, pela salvação de um ente querido, o batismo no Espírito Santo, enfim, as razões para agradecer ao Pai são inúmeras. Deus se alegra com as nossas vitórias. Ora, a sua vitória também pode ser um estímulo encorajador para outros jovens que podem ser animados por meio do seu exemplo. Louve a Deus com ação de graças, pois Ele é digno de nossa gratidão. Graças a Deus. Então, esse sentimento que moveu o coração do salmista não pode faltar em nossa vida espiritual. Glórias a Deus. E tenho certeza, quanto mais agradecemos, mais o Senhor nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, você tem tido uma atitude de gratidão a Deus? Quais pessoas foram instrumentos de bênção para a sua vida? Preciso trocar as murmurações, as críticas, a irritabilidade com as coisas que não temos domínio pela perspectiva da gratidão. Creia nisso. A vida fica muito mais leve. Não por acaso o apóstolo Paulo declarou, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4:11. Isso só é possível por meio de um estilo de vida que cultive a virtude da gratidão e da humildade, como estudamos também durante a lição. Amém? Próxima lição, quanto amo a tua palavra. Também já podemos, só pelo título, ligar ao Salmo, né? Salmo 119. Glórias a Deus. Graças a Deus. Então vamos agradecer a Deus mais uma vez também por essa lição, em nome de Jesus. Santo Eterno Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua revelação. Aleluia, como o Senhor, aleluia, se apresentava diante do teu povo, Pai, como o teu povo também recebia todos os benefícios e tinha o desejo de te adorar e te agradecer. E nós não viemos esquecer, Pai, dessa prática. Temos o coração grato, Pai, às pessoas que nos rodeiam, que nos ajudam, nossos familiares, nossos pastores, Senhor Jesus, e nunca mais esquecer de todos os benefícios que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos dê um coração puro, um coração reto e sincero, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.